a caminhada que nós tivemos até aqui da série Palavra Maltratada, onde nós então trabalhamos até agora 3 temas e hoje estaremos encerrando a série falando sobre essa palavra que está no Evangelho, uma palavra de Jesus, onde ele diz: todas essas coisas serão acrescentadas, todas essas coisas serão acrescentadas. Até aqui nessa caminhada, nós aprendemos não apenas a olhar de uma forma um pouco mais acurada cada um desses versículos, mas aprendemos que uma das chaves para uma interpretação mais próxima daquilo que o texto quis dizer lá no começo, quando ele foi entregue às pessoas que foram os primeiros destinatários dessa palavra, seja numa carta, seja de uma forma falada, é que a gente precisa olhar o contexto dessa palavra. A gente precisa olhar algumas coisas no entorno desse versículo, dessa afirmação que às vezes é pensada de uma forma isolada e por isso às vezes é alvo de interpretações não tão próximas a esse propósito original. Já dizia alguém, que texto fora do contexto é pretexto para falar heresia, Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. E seguindo então esse princípio, que é um deles, que é importante, a gente quer olhar onde é que está essa palavra no seu contexto. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E Mateus 6 está dentro de um bloco maior, que nós costumamos chamar de Sermão do Monte, Sermão da Montanha. É uma palavra proferida por Jesus, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E ali Jesus, então, vai apresentando a verdadeira identidade e o estilo de vida dos discípulos de Jesus, daqueles que querem segui-lo. Jesus começa declarando bem-aventuranças, falando de quem é bem-aventurado, de quem é feliz. Depois ele vai conduzindo os discípulos a compreenderem que o mais importante é de que o coração esteja de fato transformado. Ele vai trazendo para o centro da vida, tirando um pouco da exterioridade de coisas que se vive, que se faz. Ele fala então de que o importante é que o coração esteja de fato transformado, porque é dali, ele diz isso depois de um outro momento, é que brota toda sorte de imoralidade, de injustiça, que sai da boca, vem lá do coração, e por isso se a gente ter o centro, o coração, a essência transformado, também é aquilo que vai sair em palavras, em pensamentos, em ações, vai expressar. E aí Jesus diz algumas coisas que vai expressar: pureza, vai expressar justiça, misericórdia, amor. No capítulo 6 ele fala de algumas disciplinas espirituais que são importantes, ele fala da oração, ele fala do jejum, ele fala do relacionamento com o dinheiro, com os bens, fala da ansiedade, da preocupação diante de necessidades básicas, comida, bebida, roupa, e é justamente nesse contexto, no contexto dessa palavra, que Jesus chama os seus discípulos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então acrescenta essa promessa: todas as coisas serão acrescentadas. E é essa parte, então, esse é o contexto maior. O contexto menor, então, é o texto que nós vamos ler agora, que está, então, lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24, temos, então, essa palavra de Jesus, na qual está inserida também essa promessa. Vou projetar aqui à frente também, quem quiser acompanhar aqui, ou na sua Bíblia, pode fazê-lo. Diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas,
quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Queridos, é uma palavra de Jesus que certamente mexe conosco. Certamente a cabeça aí foi funcionando durante essa leitura um monte. Certamente muitos pensamentos nos vieram à mente, certamente muitos argumentos brotaram na nossa mente, e por isso nós queremos olhar essa palavra com cuidado, mas queremos desde já dizer, é palavra de Jesus, é uma fala de Jesus, é a palavra de Deus para nós também nessa manhã. E eu creio que inevitavelmente essa palavra, para ser compreendida de uma forma correta, nos leva a uma pergunta. E a pergunta é: quanto precisamos para viver? O quanto a gente precisa para viver? Quanto é necessário para viver? Quanto dinheiro precisamos? Qual é o tamanho da casa que nós precisamos para viver? E o carro? Quanto de conforto a gente precisa para viver? Quanto patrimônio? Enfim, em todas essas áreas, quanto precisamos para finalmente a gente sentir de que tem o suficiente? Eu creio que é nesse território que Jesus entra ao entregar essa palavra, porque ele fala de comida, ele fala de bebida e ele fala de vestimenta. E eu creio que o que Jesus entrega aqui nos ajuda a responder essa pergunta. E como Jesus está tratando das coisas mais básicas, mais elementares da vida do ser humano, a gente precisa ter bastante cuidado para não maltratar a palavra, para não ser levado por questionamentos, por resistências, por argumentos, ou às vezes justamente por essas necessidades, e interpretar erroneamente essa palavra. Vejam, Jesus começa dizendo: não se preocupem com a vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. E aqui eu queria parar um pouco com vocês. Aqui eu queria que vocês parassem aqui comigo um pouco. Porque a gente costuma ouvir essa palavra e logo pensar em alguém que não tem o que comer amanhã. A gente corre o risco de ouvir essa palavra e logo pensar em alguém que não tem algo direito para vestir amanhã. E não tenham dúvidas que essa palavra inclui essa realidade. Mas
eu desconfio, e é só uma desconfiança, que esse não seja o nosso caso aqui. Eu desconfio que essa não seja a nossa realidade aqui. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Se essa for a realidade de alguém aqui, se essa for a realidade de alguém que está aqui nessa manhã, de que não sabe se terá o que comer amanhã, que não sabe se terá algo a vestir amanhã, ou beber amanhã, não saia daqui sem falar com a gente. Não saia daqui sem falar com a gente. Mas volto a dizer, eu desconfio que no geral esse não seja o nosso caso. E aí a pergunta que vem é: por que a gente ainda anda tão preocupado no nosso tempo? Por que a gente ainda anda tão ansioso nos nossos dias? A gente precisa fazer essa pergunta incômoda. O que exatamente está gerando tanta ansiedade nos nossos corações? Será que é de fato a falta? Será que é de fato a carência? Ou será que é o medo de não conseguir manter um padrão que a gente já estabeleceu? Será que não é o medo de perder o que a gente já tem? Ou diminuir? Ou de não conseguir acompanhar? Ou de não poder mais desfrutar de determinado nível de conforto que a gente estabeleceu? Porque existe uma possibilidade que a gente precisa considerar. Muitas vezes, o nosso problema não é a falta de provisão, não é a falta de comida, de bebida, não é a falta de vestimento, mas é o excesso de necessidades que a gente vai criando. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a nossa cultura tem uma capacidade extraordinária de transformar desejos em necessidades. Aquilo que era luxo passa a ser padrão. Aquilo que era suficiente passa a parecer pouco. Aquilo que ontem nos fazia felizes, hoje já não satisfaz mais. E assim a gente acaba entrando num ciclo. Eu me convenço de que eu preciso de algo para me sentir seguro, para me sentir completo. Mas, de repente, surge uma insaciabilidade no meu coração, que me convence de que eu não serei feliz ou seguro sem ter aquilo. E então eu busco, eu trabalho, eu me esforço e eu conquisto. Eu conquisto aquilo que eu desejava, eu conquisto aquilo que eu entendi era necessário, e por um tempo aquilo me satisfaz. Por um tempo eu me sinto feliz com isso. Por um tempo eu sinto alívio, até que eu me acostumo. E o que antes parecia suficiente se torna normal e para de satisfazer. E aí a necessidade aumenta, e o ciclo recomeça, eu preciso mais. E eu trabalho, me esforço, eu conquisto, e eu fico feliz, eu fico satisfeito. Mas de repente eu me acostumo, e aí eu preciso mais, nunca chega, sempre falta alguma coisa. E por isso, queridos, a gente precisa entender que a gente pode ter muito,
e continuar vivendo insatisfeito, como se a gente não tivesse muito, como se a gente tivesse pouco. Nos tornamos insaciáveis porque acreditamos que sempre precisamos mais. Aliás, eu acho que eu já falei isso aqui. Certa vez perguntaram para o velho Rockefeller, o grande magnata do petróleo americano, que foi considerado o homem mais rico do seu tempo, quanto um ser humano precisa para ser feliz. E a resposta dele foi: só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Vejam que a questão não está relacionada à quantidade, tem a ver com o coração. É aqui que a gente precisa que a palavra de Deus faça em nós aquilo que a gente nem sempre quer que ela faça, que ela exponha o nosso coração. E eu creio que esse é o propósito dessa palavra, expor o nosso coração. Jesus não está simplesmente nos dando uma técnica de como vencer a ansiedade. E aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus não diz aqui: não fiquem ansiosos. Porque às vezes é isso que a gente faz. Não fica ansioso. Qual é o botãozinho que a gente aperta para não ficar ansioso? Jesus diz: não fique ansioso, e aí ele diz o que fazer, como encaminhar. Mas Jesus, antes de mais nada, não está dando uma técnica, uma receita, uma estratégia para vencer a ansiedade. Antes de mais nada, ele está falando algo sobre nós, sobre o nosso coração. Podemos receber de Deus muito mais do que a gente recebe e ainda viver como se estivéssemos ameaçados pela falta, pela carência. E às vezes isso nos leva a dar nomes bonitos a pecados terríveis. Passamos a chamar os desejos da nossa carne de necessidades. Passamos a chamar acúmulo de prevenção. Passamos a chamar avareza de prudência. Passamos a chamar o amor ao dinheiro de responsabilidade. Paulo nos faz um alerta quando ele lá, primeira carta a Timóteo diz: os que querem ficar ricos caem em muitas tentações, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é quando o dinheiro passa a nos possuir e a determinar a nossa vida. O problema não é ter recursos, é quando eles passam a determinar o que é suficiente, o que é importante, é quando isso passa a determinar onde está a nossa segurança. E obviamente que isso nos leva a gente se fechar e a andar em círculos constantes em torno dos nossos próprios desejos. E como Jesus disse no primeiro versículo do texto que nós lemos: ninguém pode servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. E a palavra aqui traduzida por dinheiro é Mammon. E Mammon é uma entidade. Mammon é uma divindade, é um ídolo. E por isso, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas eu tenho minhas sérias dúvidas de que o dinheiro é neutro. Às vezes a gente diz: não, o dinheiro é neutro, o que determina é o que eu faço com ele. Eu tenho minhas dúvidas se a gente tem muita capacidade de decidir o que a gente faz com ele, ou quantas vezes ele determina o que a gente faz com ele. Então, queridos, a questão vai muito além de quanto existe na nossa conta. A questão é quem está governando o nosso coração, quem é Senhor da nossa vida. E é nesse contexto, então, que Jesus nos dá essa orientação, nos dá esse mandamento: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
É justamente nessa pergunta sobre o que domina a nossa vida, o que governa o nosso coração, é que essa palavra aqui ganha uma dimensão muito prática, muito concreta, porque a insaciabilidade nos faz olhar sempre para aquilo que falta, e não para aquilo que Deus já nos deu, e não para aquilo que nós já temos. Eu não vou desenvolver muito esse aspecto de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque nós falamos muito disso aqui já. É se submeter ao governo de Deus, é permitir que Deus governe a nossa vida. O reino de Deus está lá onde Jesus reina, onde Ele governa, e por isso Ele já começou. Dudu falou muito bem sobre isso na mensagem anterior, mas eu quero falar sobre esse aspecto da justiça do reino, porque enquanto nós ficamos presos naquilo que nós achamos que ainda nos falta, nós não vamos buscar a justiça do reino. O que é então essa implicação prática que eu falo? A implicação prática de buscar o reino de Deus, de estar sob o senhorio de Cristo, de ter Ele como Senhor da nossa existência, é a generosidade. Ou seja, eu tiro o foco naquilo que eu acho que ainda falta, e eu faço questão de sublinhar que eu acho que ainda falta, porque muitas coisas são apenas desejos e não necessidades. Eu passo a olhar aquilo que Deus já colocou na minha mão e pergunto: o que disso eu posso repartir? Justiça do reino de Deus tem a ver com isso. Um dos aspectos, claro, de novo, não vamos entrar na justificação por graça e fé, já falamos sobre isso. Agora, pessoas justificadas pela fé amam a justiça, querem que a justiça de Deus seja manifesta também na forma como nós acessamos essas coisas básicas das quais Jesus fala aqui. Eu gosto muito nesse contexto de uma palavra de Paulo que ele escreve aos Efésios. Ele diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as próprias mãos, para que tenha com que acudir aquele que estiver em necessidade. Vou ler de novo o versículo, presta bastante atenção. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso é uma visão completamente diferente do trabalho que nós temos hoje. Paulo diz que o meu trabalho não precisa servir apenas para aumentar aquilo que é meu. Não. É para compreender que aquilo que Deus coloca na minha mão, é para compreender que aquilo que é fruto do meu trabalho, pode e deve participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. É justamente aqui que a generosidade se encontra com a justiça do reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando pertencemos a esse reino, nós começamos a aprender uma nova maneira de usar aquilo que nós temos. Volto a dizer, por isso a generosidade é talvez uma das práticas mais concretas de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E mais, de destronar Mamon. De destronar Mamon do governo da nossa vida. Porque toda vez que a gente reparte, a gente declara ao nosso próprio coração quem governa, e que a nossa segurança não está naquilo que a gente consegue acumular.
Toda vez que a gente compartilha, que a gente doa, que a gente serve, a gente está injetando um antídoto contra a avareza, contra a idolatria, contra essa insaciabilidade do coração humano. A gente está resistindo a esse demônio chamado Mamon. E a gente começa a ter resistência à ansiedade em relação ao dia de amanhã. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, depois de nos confrontar, Jesus nos conduz para uma notícia maravilhosa. Ele diz: o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, que vocês precisam dessas coisas. Que palavra consoladora! O Pai sabe. Ele sabe o que precisamos, Ele conhece a nossa vida, as nossas limitações, as nossas responsabilidades, aquilo que nos inquieta. Ele conhece aquilo que ninguém mais conhece, e então Ele diz: todas essas coisas serão acrescentadas. Nós podemos confiar, podemos descansar. Deus sabe, Ele cuida, Ele supre, Ele acrescentará todas essas coisas. Todas essas coisas. E aqui está o pulo do gato. Aqui está a casca de banana onde a gente às vezes escorrega. Muitas vezes a gente ouve, muitas vezes a gente lê essa palavra e a gente esquece que o que Jesus está dizendo aqui é que todas essas coisas serão acrescentadas. Alguma vez você já ouviu um pregador dizendo: e todas as coisas serão acrescentadas? Você já ouviu alguém dizendo: e todas as demais coisas serão acrescentadas? Mas não é isso que diz aqui. Aqui diz todas essas coisas. Essas o quê? As que Jesus está falando: comida, bebida e roupa. A Elisana usou o termo cheque em branco, vou usar de novo. Essa palavra não é a oferta de um cheque em branco para os nossos desejos. Não é um cheque em branco para aquilo que a gente começou a chamar de necessidade. Essa palavra está nos oferecendo algo muito maior e melhor: a segurança do cuidado do Pai. O Pai cuida. Isso não significa que a gente não enfrentará dificuldades nesse mundo. Isso não significa que a gente vai ter o que a gente deseja. Mas significa que a gente pode colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, sem viver dominado pelo medo de que Deus vai nos abandonar, de que Deus vai nos desamparar, e que eu preciso garantir na força do meu braço o meu amanhã. Aliás, tem uma palavra do profeta Jeremias, eu não gosto de usar muito, porque ela tem uma palavra muito forte, mas eu vou dizê-la aqui: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, mas bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele a sua força. Quanta ansiedade, quanta preocupação
porque a gente decidiu confiar na força do nosso braço, naquilo que a gente consegue garantir com o nosso esforço, com a nossa dedicação. E assim como essa palavra não é um cheque em branco para os nossos desejos, também não é uma liberação de qualquer responsabilidade, de qualquer compromisso, mas é um chamado à confiança. O Pai sabe, o Pai cuida, e o Pai acrescenta aquilo de que precisamos. Aliás, de quanto nós precisamos? Quanto nós precisamos para viver? Jesus não responde com um número, Ele nos dá um Pai. E isso é infinitamente melhor. Porque quando o reino se torna prioridade e a sua justiça se torna a nossa busca, a pergunta muda. Não é mais quanto eu preciso para finalmente estar seguro, mas a gente pode perguntar: por que não confiar nesse Pai Todo-Poderoso, que me ama, que conhece as minhas necessidades e prometeu cuidar de mim? Por que não confiar nesse Deus? Por que não descansar nele? Por que não esperar nele? Por que não colocar o reino em primeiro lugar? Por que não buscar a justiça do reino em primeiro lugar? E descansar na promessa de que as coisas que são necessárias, que o Pai conhece, Ele acrescentará. Quando a gente se ocupa com as confissões de fé, como o credo apostólico, que a gente mais conhece, a gente começa declarando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio, eu confio num Deus que é todo-poderoso. Até vir aquele diagnóstico. Até vir aquela situação no trabalho. Até vir aquela adversidade, até vir aquela instabilidade na economia, até virem guerras e rumores de guerra, até virem sinais da natureza. E aí a gente diz: eu preciso garantir. Essa semana eu li uma reportagem dos brasileiros que estão começando a criar bunkers. Como é que ainda a reportagem chamava essas pessoas? Eu não vou lembrar uma palavra diferente. Eles precisam garantir que quando vier a adversidade que elas estão pensando que virá, e ela pode vir, estarão seguras, estarão com a vida garantida, estarão com todos os seus problemas resolvidos. A nossa pergunta precisa ser outra quando a gente declara que o nosso Deus é todo-poderoso. De que não há impossíveis para o nosso Deus. De que aquilo que para o ser humano é impossível, para Ele não é. Essa palavra Jesus declara num contexto da salvação: é impossível para o ser humano se salvar. Mas também é impossível a gente garantir o nosso dia de amanhã. É impossível, e alguns de nós podem provar isso, né? É impossível garantir que o cabelo não caia. Brinquei esses dias que as minhas entradas estão virando saídas já.
Aqui diz: eu não posso garantir que o meu cabelo não caia, eu não posso acrescentar o mínimo na minha vida, eu não posso garantir. Mas eu posso confiar. E eu posso confiar porque o Senhor prometeu. No fundo não é a minha confiança, mas é a promessa. É a promessa. Pedro diz: Senhor, a gente tentou de tudo. A gente pescou a noite inteira, do jeito certo, na hora certa, no lugar certo, e nada deu certo. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra. Quando a circunstância era totalmente adversa, quando o horário era totalmente inapropriado, quando o lugar era inapropriado, Pedro decide confiar na palavra do Senhor. O Pai sabe do que você tem necessidade, melhor do que você mesmo. O Pai cuida melhor do que você mesmo, melhor do que você. Então busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e confie, descanse, de que o Pai acrescentará aquilo que você tem necessidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, que Ele, pelo Espírito Santo, confirme essa palavra nas nossas mentes e corações. Amém. Assim como estamos, vamos orar. Pai, me ensina a reconhecer o que eu realmente preciso. Me ajuda a repartir com generosidade aquilo que o Senhor já colocou em minhas mãos. E me ensina a confiar de que Tu sabes o que eu preciso. Que assim o Teu reino ocupe o primeiro lugar na minha vida. Amém, Senhor.